Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração. E sem mais delongas, quero já ler com vocês um versículo que diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Esse versículo nos iguala a todos, né? Nos torna todos iguais, porque diz que todos pecaram. Ele deixa bem claro que não há ninguém que não tenha pecado. Então, a humanidade toda pecou. Então, não há ninguém melhor que ninguém nesse quesito. Todos somos pecadores. E fomos afastados da glória de Deus, da presença do Senhor. Então, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Outro versículo que eu quero ler com vocês diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, que está em Efésios 2, versículo 8 e 9. Então, todos nós pecamos e fomos afastados da presença de Deus, mas a graça salvadora do Senhor, mediante a nossa fé nele, nos salva. E isso é maravilhoso demais, porque a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, nós fomos afastados da presença do Senhor pelo nosso pecado, mas pela nossa fé em Deus e através da graça maravilhosa de Deus em nós, nós podemos ser salvos, mesmo sendo pecadores. E ainda diz assim, que não é por obras para que ninguém se glorie. Então, eu fico muito maravilhada com a palavra do Senhor, porque o Senhor pensou em tudo. Ele deixa tudo ali na palavra dele para que a gente possa aprender. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade que prevalece a meritocracia. O que é isso? A gente cresce, a gente aprende com nossos pais que a gente tem que fazer por merecer. Que a gente tem que fazer por merecer para poder vencer na vida, para poder ganhar alguma coisa, para ter uma retribuição de alguma coisa. E isso não se aplica à nossa vida espiritual. Na vida espiritual, não há nada que a gente possa fazer para merecer. Tanto que eu coloquei o título dessa reflexão, Ninguém Merece. Porque, na verdade, ninguém merece mesmo. Ninguém merece a salvação, a graça do Senhor. E não há obra nenhuma que a gente possa fazer que nos torne merecedores dessa graça, dessa salvação que Ele nos dá. E por a gente crescer, às vezes, com esse pensamento de que a gente tem que fazer por merecer, muitas pessoas acreditam que por elas trabalharem para Deus, por dedicarem seus dias na obra do Senhor, ou por jejuarem muito, ter uma vida de constante oração e de muita meditação na palavra, elas vão alcançar essa salvação pelas obras. Mas é um pensamento que às vezes a gente tem, que às vezes a gente é arraigado na nossa mente desde criança, que você tem que fazer por merecer. Mas eu tenho aprendido na minha caminhada cristã que não há nada que eu faça ou que você faça, por mais importante que seja fazer a obra do Senhor, mas por maior que seja a sua dedicação e a sua devoção e o seu sacrifício, ainda assim você continua não merecendo a salvação do Senhor. Nós temos o pensamento muitas vezes de acreditar que é através dessas obras nós vamos alcançar alguma coisa de Deus. Nós vamos ser bonzinhos, ser bons filhos e vamos alcançar a salvação ali. E não é assim. A palavra do Senhor é bem clara e dizer que é um dom gratuito que Ele nos dá. E não por obras para que ninguém se glorie. Porque se as nossas obras nos trouxessem a nossa salvação, com certeza o orgulho ia brotar no nosso coração e a gente ia se achar superiores aos outros por trabalhar mais na obra do Senhor, por dedicar mais. E não é assim. Somos salvos pela graça do Senhor, que é um dom gratuito, ou seja, Ele nos dá de graça. E nada que nós possamos fazer, por mais esforçado que sejamos,
não vamos conseguir merecer essa salvação de Deus. As obras são muito importantes. Elas têm a sua importância. Com certeza elas têm a sua importância. Mas as obras, elas são um fim em si. Elas não são um meio. Nós fazemos as boas obras e nos dedicamos ao trabalho da igreja, a uma vida de devoção ao Senhor, em ter comunhão com Deus, em buscar mais e mais, em fazer aquilo que é o certo, porque nós já somos salvos. Nós já fomos alcançados. Então elas são um fim. Elas são a consequência de uma vida de salvação que nós já ganhamos do Senhor. Quando nós colocamos a obra antes da graça, nós queremos tipo que barganhar. Não, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar direitinho, vou me dedicar bastante e com isso eu sei que eu vou conseguir ser salvo. E não é por aí. As obras são uma consequência de quem já é salvo. Essa tem que ser a nossa motivação. Eu vou trabalhar para o Senhor porque eu já fui salvo. Mesmo sem merecer, eu vou me dedicar na obra do Senhor porque Ele já me salvou. Porque Ele já derramou a graça dEle sobre a minha vida. Esse dom maravilhoso e gratuito que Ele me deu. Então, por essa razão, por eu já ser salva, eu vou fazer as boas obras, as boas práticas. Aquilo que é o certo. Então, ela é um fim e não um meio. O meio é a graça. Ele nos deu a sua graça. Através dela somos salvos, e porque somos salvos, nós queremos nos dedicar e fazer aquilo que é o certo. Queridos, eu tive uma experiência recentemente, enquanto a gente estava participando do jejum de Daniel, que houve lá na igreja. Eu sou servidora municipal, e em agosto de 2019 eu dei entrada numa gratificação que os servidores têm direito, que é uma gratificação que eles dão quando você consegue concluir um curso, alguma coisa na sua área de atuação. E eu dei entrada nessa gratificação em agosto do ano passado, para começar a receber essa gratificação em janeiro, agora de 2020. E aí veio logo a pandemia no início do ano, em março, começou a quarentena aqui. E aí tudo parou, os processos da prefeitura todos pararam, deu janeiro, não recebi, fevereiro, março, não recebi, ninguém recebeu essa gratificação, nenhum dos servidores. E aí, durante o jejum de Daniel, eu comecei a apresentar essa causa mais intensamente na presença do Senhor. Não era o objetivo principal do jejum, mas eu comecei a orar mais nesse sentido. E aí eu, na minha limitação, comecei a pensar assim: eu vou fazer por merecer essa gratificação, vou trabalhar mais, vou me empenhar mais no meu serviço, vou me dedicar mais, vou trabalhar melhor, porque aí eu vou conseguir a gratificação, eu vou conseguir que esse benefício venha para mim. E aí eu comecei a orar nesse sentido, e um dia eu estava orando e o Senhor falou claramente ao meu coração: você não vai conseguir merecer, não vai ser por mérito seu. Não há nada que você possa fazer que vai fazer essa gratificação sair. Eu vou fazer isso por você. Apenas confia e descansa. E fazendo uma analogia dessa minha questão, trazendo para a vida espiritual, é bem assim. Às vezes a gente quer fazer por merecer. A gente quer fazer as coisas certas e fazer e se empenhar por merecer, mas o Senhor já nos concedeu a graça dele. Ele já nos concedeu essa graça. Se você crer, você vai ser salvo. Então, não é por mérito, nada que a gente possa fazer, por maior esforço que seja, não vai mudar esse fato. Ele já nos deu a graça dele. E, queridos, antes de concluir o jejum de Daniel, saiu essa gratificação, saiu no Diário Oficial, que foi liberado, e foi uma bênção tão grande, porque no meio de uma pandemia, onde todos os recursos econômicos são regrados, onde as gratificações normalmente são cortadas, o Senhor me deu essa bênção de conseguir essa gratificação. E o Senhor nos dá gratuitamente a salvação dele a cada um de nós. Basta você ter fé nele. Ele diz que é pela graça que somos salvos, que é um dom gratuito de Deus, e é pela fé. Então eu quero te encorajar a descansar no cuidado do Senhor com a sua vida. Não se fadigue, não se cobre, não se exige, não pense que você vai ter que fazer por merecer.
porque ninguém vai merecer. É pela graça e é de graça. É lógico que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, mas hoje nós temos esse acesso a essa salvação, se a gente crer. Então eu quero encorajar você a se animar, a descansar no cuidado do Senhor. Enquanto você quer fazer com a sua força, com seu braço, com seu merecimento, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A partir do momento que você vê que você precisa apenas descansar e confiar, o Senhor vai agir por você. E isso não é fácil, é um processo que a gente aprende na nossa vida diária com Cristo. E que essa palavra possa edificar o seu coração, como edificou a minha vida também. E vamos orar nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Pai, eu quero te agradecer pela tua graça maravilhosa. Quero te agradecer porque tu és um Deus amoroso, fiel, protetor, que cuida de nós. Quero te agradecer, meu Deus, porque não é por merecimento que nós conseguimos a salvação, mas é pela fé em teu Filho Jesus, é pela fé em Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Nos ensina a caminhar em conformidade com a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a compreender a tua palavra. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina, Senhor, a descansar e confiar no cuidado do Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar ministrando no seu coração, meu querido. Que Deus te abençoe. Amém.